A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de mim. Dá a mão no botão. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui hoje, gente, com quem? Com uma maconheira. Tabata Neder. Fitoterapeuta também, né? Trabalha com terapias. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente entender só quem é essa pessoa maconheira aqui na nossa frente. Antes de tudo, obrigada. Muito obrigada do convite. Eu fiquei super feliz. Muito feliz mesmo. E legal a gente já começar conversando isso, que dá muito mote para o que talvez a gente possa desenvolver hoje aqui de assunto. Que é, sim, eu sou maconheira. Mas hoje, a relação com a maconha extrapola o que a gente sempre conheceu do que é maconheiro. Então hoje também existe o paciente da cannabis medicinal. E o paciente da cannabis medicinal, de alguma maneira, patriarcado capitalista e a indústria como funciona, quer distanciar do maconheiro. E fato que pra mim não tem distância não, né? Eu sofri um acidente esportivo, eu tinha 12 anos de idade. Ali, eu passei uma cirurgia e sim, comecei a fumar maconha. Mas junto, eu comecei a tomar Tramal, Tandrilax e Oxicodona. Mas você começou a fumar com 12 anos? Sim, logo após o acidente. Por quê? Você sentia muita dor? Eu acredito que tudo junto, né? A gente adolescente, vai em busca de coisas. Eu passei uma frustração grandona. Talvez eu acreditava na minha vida de atleta. E eu queria aquilo mesmo. Uma vida de atleta interrompida, de repente. Talvez junto com a dor, sim. Junto com muita dor. Mas você começou a fumar só maconha ou cigarro? Outras coisas? A primeira coisa que eu provei de tudo foi álcool. Foi álcool. Sim. Na sequência, super na sequência, tabaco. Com 12 anos? Depois, com 12 anos, tudo no mesmo ano. No mesmo ano da cirurgia, Sim. 92. Na sequência, a maconha. Na sequência, cocaína. Na Você sequência, queria crack. experimentar Sim, coisas. queria experimentar coisas e talvez… Eu sou capricorniana, né? Gente, é grandão pensar a gente na gente. Aí a gente na gente, na caminhada do mundo sendo talvez pária e desviante, sendo diferente. E ainda com muita dor. Adolescente, isso fez assim na minha vida mesmo. Um assim bem grandão na minha adolescência. Usando tudo. De tudo. E a minha maior treta, certamente o álcool. A minha maior Sim. treta. Na sequência, junto com o álcool, os medicamentos permitidos. Os medicamentos de controle de dor. E o caminho era outra cirurgia que eu passei e daqui pra frente mais e vamos colocar a pina em ti. Vamos colocar uma prótese aí. Em qual parte do corpo? Lombar, na minha coluna vertebral. Eu não sei muito bem por quê. Sei lá, intuição. Ou eu me ouvi. Porque eu passei a vida assim, não fuma maconha, mas toma aqui essa cápsula. Eu ficava malzona com a cápsula e a maconha ficava bem. A cápsula me distanciava de mim. Eu tomava Tramal, ficava estranhona. Eu tomava uísque junto, ficava super violenta. Sim. E a maconha ficava mó de boa. E não queria roubar ninguém, como falam. Quero só pegar minha plantinha que corregador. Ficava pô. de boa e ainda a dor controlando. E, puxa, mas não, que podia? De jeito nenhum podia. Todos os médicos e os meus pais na preocupação. E aí o Sim. que faz, né? Entender isso, eu passei a vida assim. Eu só entendi mesmo em 2010. Que eu entendi real. Eu comecei a entender um pouco quando eu fui abandonando as práticas do que o sistema me comandava. Então, fato, o álcool não serve pra mim. Fato, tá. Não dá pra tomar esse tanto de remédio. Eu não posso comer tanto açúcar. Não dá pra eu tentar encaixar o meu gosto de viver no teste vocacional. Não rola dizerem pra mim como é família. Se eu saio com homem ou com mulher. Se eu quero ou não ter filho. Não dá pra dizerem todas essas coisas pra mim. E eu não tô afim de ouvir. E aí, desviante, pária e maconheira. Puxa! Caraca! Filha, tá tudo errado. Uma desobediente. Senta direito, tá? Exato. Amamos pessoas desobedientes. Exato. E esse entendimento, primeiro eu em mim mesma, talvez no armário, mas com as portas abertas. Tá? Eu no armário, porque o sistema obriga, mas de porta aberta mesmo. Eu estive funcionária pública e, na época, o prefeito sabia do meu uso de cannabis.
porque eu me reportava, o meu chefe direto, os meus chefes indiretos, usava no meu… Não foi algo assim… Nenhum momento Mas eu você se tive… formou em quê? Porque você Gastronomia. Prefeitura. Gastronomia. A minha você vida, fez até 2010, eu tinha uma noção de que sou maconheira. Mesmo quando eu fui entendendo as coisas rolando no mundo inteiro, desse outro trato com a maconha, porque começa a rolar tudo isso no final dos anos 90. E eu fui pra Europa no final dos anos 90. Eu fui pra Holanda. E ainda, ó, a minha cabeça. A maconha é prensado. Isso aqui é um skunk. Como a gente vacila com falta de informação. Sim. E continua um pouco até hoje. Sim. Né? Eu até tinha tentado aventuras de cultivar. Jogar qualquer semente que achava no prensado e tentar fazer… Não conseguia, nem sabia. E ainda entrei nesse condicionamento de que o que a gente tem é maconha. E o que não sabia a diferença nem de macho e fêmea, se é flor, qual parte da planta que era. Achava que a folhinha era o que mais usava. Nem sabia que existia isso de flor e fruto, né? Muito pelo contrário. Quando eu volto e cada hora mais desperta e desenganando tudo que os médicos falaram. Primeiro queimava neurônio ia ficar burra. Posso ser diferentona, mas não me sinto nada ignorante ou burra. Nunca me senti, não parava de estudar e tudo melhorando. E você não vai conseguir mais andar. Vai usar a muleta. Você não vai poder ter filho. 2 filhos. Tudo desenganando. Eu falei, oxi. Tem alguma coisa errada aí? Estão me enganando, será? E você trabalhava com gastronomia? Eu tentei começar nisso, né? Eu fiz o curso no Brasil e depois eu segui pra estudar numa escola internacional super conceituada e fiz um pouco na Inglaterra. São 2 talvez. Cara, se eu soubesse, nem tinha comido aquele kibe. Tinha falado, pô, traz uma quentinha aí, cara. E principalmente o que é a alimentação com a cannabis pro encontro entre a maconheira e a paciente, o que é essa relação terapêutica que sim envolve alimentar o seu sistema endógeno para recepção canabinoide, mas também envolve você expandir através do que é o estado não ordinário da mente, e o que são as radiofrequências energéticas e a noção da espiritualidade na gente, é a mesma parada. Mas não orna para o que a gente inventou. Remédio é ruim, você tá zoado. Sim. Prazer, você tem com a droga e vai ficar zoado. Como que é? A maconha não casa nisso. É a mesma que tanto é o remédio, também é a droga, e você vai usar e não vai te zoar, a não ser que você faça desmensurado. Você faça sem atenção plena. Você faça em momentos estranhos da vida. Você faça sem intenção do que de verdade é. Eu vi uma carinha boa, mas momentos estranhos da vida, eu sei dizer 2. Adolescência é um momento estranho da vida. É legal pensar bem sobre o que você faz. Álcool é a mesma coisa, tabaco é a mesma coisa, maconha é a mesma coisa. Óbvio. Outro momento estranho da vida é gerar. Gerar outros seres. A gente fica, sei lá, né? Eu nem sei o que aconteceu comigo, né? mas Então insano. ali… Porque é um grande transe já. Perfeito. É o maior transe que tem. E a maior produção nas fêmeas de anandamida é durante a gravidez. É. E a anandamida é o nosso endocannabinoide principal. Pois é. Inclusive no leite materno tem endocannabinoides, né? Obviamente. É tão bom conversar com quem sabe. É tão gostoso e confortável. Tá, eu nem lembro mais a pergunta, mas a gente vai indo e respondendo aos poucos. Eu sou A gente paciente. quer te conhecer. Se você Quem é é paciente, Quem é essa você é pessoa maconheira. aqui na minha frente? Quem é essa mulher revolucionária, desobediente, que faz terapia com maconha, levanta bandeiras, tem uma ONG. A gente quer saber isso tudo. Ótimo. Eu começaria por esse negócio aí na sua mão aí, que todo mundo tá falando que todo mundo vai morrer. Com vaporização, né? Tomou o VAP lá, VAP, é vapo. Vapo. Mas eu achei que o Vapo Vapo era aquela canetinha Pra mim, de tabaco. Não, mas pra mim entrou tudo no mesmo hall pacote. do pacote. Tipo assim, Entendi. vaporizou, morreu. Não. Vai dar um rolê. Eu acho que o que Né? morre é a canetinha que é o tabaco… Então, mas tem um uso correto, não tem? Ai, gente, vocês são incríveis. Obrigado mais uma vez. Porque, ó, esse ping-ponguinho que vocês fizeram assim é a real da nossa mente, pensando ainda mais quem usa e gosta. E aí, pum, vem informação toda assim. Truncada. Truncada. Com pedaços de fake news. Sim. Né? E quando as informações são complexas, a gente, cerca de uns 400 anos, inventou o quê? Reduz, deixa linear e fala cartesiano o negócio. Faz mal, ponto. Ponto. Tá bom, chega. Vamos o próximo negócio aí, gente. E tem muito a ver com controle de massa. Até adoro a fala do Eduardo da Via Celestina, que ele fala: quer controlar as massas, vai entregar pizza. Eu adoro que ele fala isso. Eu gosto muito dele. E eu adoro essa fala. Porque é outra
coisa aí, quando a gente vai dar um papo maior, reto, é compridão. É uma estrada bem longa, estilo volta ao mundo. Sim. Mesmo, porque, ó, vaporização é o melhor que há. Uhum. Seria a forma correta ou mais saudável de consumir cannabis. De consumir qualquer planta ou até substância que não só natural, que já pode estar num processo, já num estágio processado, um ponto a mais do que a planta em si, pode sim ser uma extração. Essa extração através de uma metodologia principalmente voltada à natureza, tradicional e não artesanal, que a gente considera isso como ruim. E é muito interessante a gente conversar sobre isso. É a mesma coisa em relação à pobreza. A casa de bambu com taipa é pobre. Né? Hoje tem um hotel no México, chama Azulik. Ele é feito só de bambu. São R$3.000 a diária. Porque só faz os ricos do mundo. Porque só constrói com palha e bambu e tudo mais. E é incrível, e é o que há, e é o que todo mundo entende agora. É ecossustentável, e a gente retomar a ancestralidade, a natureza e tudo mais. Então, quando a gente pensa processos de extração, e como que eu vou arrancar uma coisa da natureza e levar pra dentro de mim? E a gente pensa a base da fitoterapia, um dos métodos de extração direta mais tradicionais que a nossa espécie inventou, recebeu, sei lá o quê, criou, não sei, é essa inalação, essa vaporização. Se é ou não fumaça, se é tabaco, maconha, camomila, se tá já concentrado, já teve um processo de extração anterior para isso. Olha, todas as variantes relativas para conseguir responder se vaporização é boa ou não. Ok, então eu tô dizendo aqui pra vocês, vaporização é boa, é ótima. Vamos utilizar um aparato de vaporização pra extrair esse composto de benefícios pra gente, pro nosso organismo, numa temperatura controlada. Eu vou e coloco prensado aqui. Gente. Não, né? Acabou a vida. Então vaporização é uma porcaria. Então, essa grandiosidade pro assunto da maconha é ainda mais algo que tava no proibidão e passou pro permitidão. E o permitidão tem a ver com a galera da grana. Puxa, a gente tem que ficar bem esperto com isso. Bem esperto mesmo. Então, aqui eu tenho flor, que eu cultivei na ONG que eu fundei. No Brasil hoje, a gente tem uma regulamentação de maconha. Várias fake news da maconha, né? A maconha mata neurônio. Agora o quê? Maconha faz nascer neurônio. É igual antigamente tomate. Tomate mata, tomate faz bem. Comer ovo não pode todo dia, agora pode todo dia, né? Perfeito. É a mesma coisa. Exato. Junto desse processo de não é a coisa de maconha proibida no Brasil. Não, maconha não é proibida no Brasil. Desde 2015. A gente tem um processo de regulamentação que começou a acontecer, na verdade, gente. Se eu for realmente querer ser Caxias, literal, começou com a revisão da Lei de Drogas. 2006. Que é a Lei 11.343. O que aconteceu ali? Deu uma reformulada. Por exemplo, existia lá o artigo de usuário. Esse artigo desapareceu, ele caiu. Super entre aspas, porque hoje tem o tal do termo circunstanciado. Se você pega fumando maconha, você vai assinar alguma coisa anyway. Mas não não deixa de ser aquela… É que eu não sei o termo, mas réu primário ou não. Você não… É diferente. Sim. É claro que pra guerra às drogas até hoje, imagina, é pego com isso, tá no morro, o que aconteceu? Você vai aparecer 1 quilo ou mais e… Realmente vamos inundar o sistema carcerário, né? Uma das maiores tretas da guerra às drogas é quanta gente presa por causa de uma florzinha assim, se for flor ou qualquer outra coisa em conjunto, né? Então, quando a gente pensa todo esse grandão, as informações elas acabam levando a um processo de entendimento tão mais complicado que a gente deixa pra lá, isso em tudo. Não só para maconha. A maconha agora, com essa retomada da utilização, o patriarcado capitalista precisa de alguma maneira continuar Dominando. Controlando a parada, né? Um dos jeitos de controlar é realmente bagunçar, deixar limbo, deixar bem nebuloso. Bem nebuloso. Então, por exemplo, isso da regulamentação. Em 2015, a gente tem a primeira etapa. O que aconteceu em 2015? Oficial. Então lá a gente tem, em 2006, essa revisão da Lei de Drogas, redução de danos e tudo mais.
pra guerra às drogas, na favela, no morro, continua a mesma parada, até Continua. pior. Mas ali começa algo. Uhum. Em 2015, vem a primeira canetada, que não é uma legalização, é uma regulamentação. Uhum. E isso vem direto da diretoria colegiada. A diretoria colegiada que cuida dessa permissão no Brasil é a Anvisa. Então, numa canetada, tem muita procura, muito caso começando a acontecer, muita mãe fazendo barulho. Sim. Principalmente ali entre 2012 e 2015, Sim. as coisas rolando, a Anvisa, bom, tá regulamentado no mundo inteiro, ok. Pode tratamento com canabinoides no Brasil, desde que essas marcas aqui. A gente. As marcas de lá de fora, que a gente teria que comprar e caro pra caramba. E caro pra caramba, e eles aprovavam isso, você precisava comprar já pra 2 anos. E, gente, aí entra outro fator complicadão no nosso rizoma de ideias e um grande parênteses. E ainda a subespécie mais fraca, que é considerada nutracêutico. E ainda, Que é se eu nutracêutico? É, ela vai falando, a gente vai… Tudo bem, a gente vai perguntando. O que que é nutracêutico? Uma espécie mais fraca. Quero saber. Ó, nutracêutico é quando a gente vai um ponto além da nutrição. Nutrir, pra gente viver bem, é um ponto além da sobrevivência. Sobreviver, o que nossa espécie fazia? Xixi de alce, carcaça queimada. A gente começou a se ligar, olha, aquela frutinha dá mais potência. Aquela ali fiquei com dor de barriga. A gente passa para a nutrição. Quando a gente começa a entender, além daquilo dar mais potência, eu não fico com dor de barriga. E ainda, eu parece que estou com superpoderes, é nutracêutico. E o nutracêutico é a última categoria antes do medicamento. Nutracêutico, tudo a ver com a terapêutica do prevenir. Sim. Né, de É pra pensar não usar o saúde. medicamento. É pra não usar o medicamento. Perfeito, perfeito. A perfeito. fitoterapia é isso, né, também. Sim, muito do que é viver com equilíbrio, indiferente se você tem algo de incurável ou não, para minimizar a relação sintomática que a gente tem, né? Porque só tá vivo e envelhecer já faz um processo sintomático na gente, né? E demorou bastante tempo pra gente se ligar nisso. Estamos num segundo momento de virada para esse entender. O primeiro momento de virada foi quando a gente ligou o material com o imaterial. A gente considerou corpo mental. A gente abriu a cadeira de psicologia, por exemplo, no final de 1800, no início de 1900. Entre o final de 1800 e 1930, 40, foi o boom da gente entender que cato essa mente. Olha que interessante. Tô falando isso pro Ocidente, pro patriarcado capitalista, que acredita que a ciência vem só deles e pronto, acabou. Porque muito antes disso, 3, 4 mil anos, várias relações de artesania fitoterápica tradicionais, aí sim, Sim. tradicionais, falam sobre o imaterial e a sutileza, óbvio, numa ligação direta com a saúde e num vínculo do que a gente acaba traduzindo como religião, mas não especificamente, né? Então, ali, a partir dos anos 30, 40, essa consideração leva para onde a gente chegou agora. É o que é além do corpo mental. É o momento que a gente está. E substâncias de poder que tem fator nutrição, tem fator nutracêutico e tem fator transcendência, prazer. É o que há, né, gente? É o que há pro futuro. Mas, pro passado e pro encontro de tudo. É o que há pro agora. Né? Mas aí voltando, a Anvisa autorizou essa… Em 2015. Em 2015. Regulamentou, né? Então estávamos autorizados a comprar essa… Mas você falou com valor nutracêutico menor, é isso? Tinha um valor nutracêutico… Só nutracêutico e não… Lembra que eu falei pra vocês? A nutrição, nutracêutico, medica. Né? Olha o maior. E esse medica preventivo ou regenerativo, mas muito mais pro regenerativo. Ups, desculpem, meu celular. Posso por aqui? Pode. Então. A cannabis, ela tem tudo. Cannabis é comida. Cannabis é nutracêutico, porque você vai alimentar o seu sistema endógeno canabinoide, endocannabinoide. E cannabis é transcendência prazer, ainda Diversão mais pra e quem arte. fuma maconha. Diversão e arte. Entendi. Sim, de maneira direta aí. Só que isso é muito interessante mesmo de refletir, trocar ideia assim, porque quem diz que essa relação de prazer, transcendência e estado não Alterar, ordinário, sim, não ordinário.
primeiro que fato que eu não tô me matando, mas que isso não é terapêutico. E que isso não me auxilia como analgesia, por exemplo, ou anti-inflamatório. Aham. Sim. Ou antidepressivo. Analgésico, ansiolítico. Sim. E por aí vai. Até para o que é a gente entender fato mesmo o neurotransmissor, porque a gente ainda não entendeu. Que esse é o grande link para esse pós-mental. Ó, a gente entendia até então que existe esse corpo mental e um monte de teoria da galera de psique, Freud e por aí vai. A gente passa um ponto disso quando a gente mistura mesmo a relação da biologia, da relação médica, neurológica, com a relação de psique. Então, essa cadeira chama neuropsicobiologia. Essa cadeira foi quem entendeu e determinou a boa parada do que é um neurotransmissor. De como um estado de espírito, um estado mental, faz você manifestar uma substância química no seu organismo. E vai fazendo conexões, né? Os neurotransmissões vão fazendo as ligaçõezinhas. Perfeito. Então, a maconha ela pode também criar novas ligações também. Pode, além de criar, é que não é a maconha que cria. Uhum. É legal quando a gente começa a entender o quanto a gente é Big Bang constante. Sim. E ser Big Bang constante significa eu catei de lá, coloquei pra cá, explodi e aconteceu. E criou-se. É uma ferramenta. Para fitoterapia, isso é muito forte. É vis naturae medicatrix. O verdadeiro medicamento é você, é o interno. Você é a natureza é você. Então, quando a gente saca isso, ômega 3, ômega 6, vira ômega 9 no Big Bang. É a mesma coisa, não é a maconha que faz, sou eu, através desta ferramenta. Sim. Né? E é bom a gente falar sobre isso, porque não existe esse milagre imediato que o patriarcado capitalista vendeu pra gente. Em nada no viver. Tudo é complicadão, igual essa conversa aqui. Então não é catei a maconha e resolvi meus problemas. Não. Não mesmo. Pode aparecer mais. Não, pode comer, fumar e fazer o que for com maconha, mas sei lá, tomou refrigerante todo dia? Já era. Estragou tudo. Porra, tomou ultraprocessado, comeu um negócio desse, mano, não tem maconha que resolve. Calma aí. Mas eu quero entender, desde 2015… Muito bom. Com uma lasanha congelada. Não dá Foi um cabo. sonho. E trabalha passou a vida querendo ser bailarino e advogado. Pronto. É isso. Tá tipo feita a isso. conta. Não tem… E aí, 2015, a Anvisa, eu quero saber, agora já estamos… Quero entender. Juliana é continuista desse programa, ela é maravilhosa. É muito bom, porque ela vai dar aquela ela repuxada. dá Eu tô as aqui. puxadas. Então, a partir de 2015, o que acontece? A gente só podia importar, então, até então. Não podíamos produzir. Perfeito. E aí, importar marcas que nem você escolhia. Tinha uma lista. Ah, entendi. Aham. Primeira coisa que vai contra o direito à saúde, no nosso país especificamente, é a lei do genérico. Sim. Como que a Anvisa… Né? E olha que complicadaço. Como que ela daria vez pra lei do genérico se só tem importado e não tem mercado nacional? Não, loucura. Ali começa a regulamentação. Todo mundo sacando o que ia acontecer. Pera, então se a gente faz isso, há um devir. Começaram a programar o devir e o devir saiu quando? 2019. O que é dever? Um dever que está por vir. Ah, tá. Algo que eu devo Tá, fazer. entendi. Achei que fosse alguma entidade, tipo, um devir. O devir veio aqui e me falou. A alma da maconha. Eu gosto muito de utilizar palavras que elas Entendi. simbolizam grande, como saudade em português. Tem algumas palavras, que nem mujimbo. A gente fala muito sobre fofoca, mas é diferente de mujimbo. Mujimbo é correr na boca pequena. Não necessariamente tá com o intento de maledicência. Fofoca? Vamos combinar? Deu o intento da maledicência. Fofoca é Léo Dias. Né? Mujimbo é mais aquela Mujimbo brincadeira é legal, do telefone sem fio, Mujimbo. sabe? É um telefone sem Não, fio. é um Fio. burburinho, as pessoas estão falando, né? É. Perfeito. Tá, Né? gostei. E que pode adotamos. até… Muito bom. Voltemos, não precisa fazer conte, tô na conte contigo. Então tá, Ó, então vamos. Porque então- eu tô muito interessada em saber por que você tem essa flor tão linda aí, tão acessível. Quero só entender. Perfeito. Então a gente, ali, alguns pacientes falam isso pra Anvisa. Tudo isso que a gente conversou. Sim. Anvisa, se liga. Pois é. Que papo é esse que você vai me forçar a escolher essa marca aqui? E provavelmente Banana. importando muito mais caro, né? E ainda com uma subespécie bem mais fraca, Aham. onde eu vou ter que tomar litros e ainda ficar com dor de barriga. Ah, Porque ainda o tá. recipiente que usam não é tão bom.
Aham. Um óleo vegetal pra misturar ainda a maconha? E peraí, tá me cobrando R$2.000 esse negócio que Pois é. Ruderalis, o tal do hemp. E eu vou lá no mercado nos Estados Unidos e eu pago $15. R$2.000? Pois é, e aí, Tabata? Banana governo. Banana governo. Banana governo. E como que se faz banana governo? Avisa o governo que você não concorda. Geralmente, tem vários caminhos. Mas para a pessoa física, o caminho mais frondoso no Brasil foi esse caminho aí emergencial do habeas corpus. Aham. Estou fazendo isso, governo. Vocês não podem decidir por mim. A E foi legislação o que já tá. todo mundo começou a fazer. Jurisprudência já Mães existe. lutando pra ter o acesso. Pacientes com dor crônica Paci- como aham. eu, que já estavam tratando. Olha o rizoma se encontrando. Toda aquela minha vida acontecendo, eu falando não, tava na prefeitura, minha vida de alimentação. Percebi que não dava pra cozinhar. Desculpa. Não dava pra cozinhar na minha vida, ficar muito tempo em pé, da mesma maneira que não dava pra ser baterista e nem paraquedista. Foram coisas que eu tentei e de jeito nenhum dava. Olha as escolhas ainda inconsequentes, né? A mulher com pino na lombar. E tem Eu o vou ser pino lá? paraquedista. Eu escolhi ficar sem. Ah, tá. Eu seguiria pra isso. O que eu tenho hoje, na verdade, é um processo encalacrado de muitas hérnias que todos os médicos dizem que é tumoral. Eu não tô nem aí, ninguém me abre, ninguém me mexe. Vai ficar como está. Prefiro ter isso e não ter nenhuma cartilagem entre as minhas vértebras. Da primeira lombar até a entrada da sacrolombar, eles tiraram tudo. Não tem o amortecedorzinho. O que se fez no meio, machucado pra aguentar a onda. É igual o calo, sei lá, deixa lá. A maconha fica cuidando pra não crescer. Sabe? Fica cuidando pra ficar ali. Eu não Sim. preciso. E todos os médicos tradicionais, Falam que tem que abrir. daqui, desse lado do mundo, né, branco geralmente, vamos cortar e imagina, hoje vamos tirar, não vai ficar nenhuma cicatriz, posso usar a sua cicatriz? Não, obrigada. Prefiro seguir e transformar o estilo de vida e tentar fazer coisas pra isso não avançar, segurar como tá e assim é. Porque em nenhum momento essas promessas mudaram a minha vida, muito pelo contrário. Só prejudicaram, Muito pelo né? contrário. Só prejudicaram. Então, dessa escolha de cozinha, eu entendi um desvio para a área acadêmica. E assim estava. Um dos meus jeitos de entender o que é considerado trabalho em troca da remuneração de grana, né? Porque nem acredito. É isso, eu acredito mesmo que vai cair em super breve. Tomara. O trabalho versus vamos receber dinheiro, né? A gente tá num momento forte de entender que trabalho é para abrigo e comida. Se a gente vai usar um artifício promissório pra bancar o abrigo e comida, foi um acordo que a gente fez e que eu não concordei. Eu prefiro trabalhar a terra e tirar direto o abrigo e a comida. E muitas pessoas podem escolher assim, né? Então isso é algo de pensar bem. A história do futuro foi a minha pegada e estava na prefeitura, no abastecimento. Recebi um convite de um amigo para ir participar de um projeto bacana no Institute for the Future, na Califórnia. Chego lá, em 2010, no aeroporto tava, tem dores crônicas? Use maconha. Caraca, Esse falou, o que é isso aí? vim parar no paraíso. Esse negócio aí que tá acontecendo? Fui lá, passei como se fosse o Hospital das Clínicas de São Francisco. Tudo da rechaça que eu tinha pros médicos ali começou a dar uma virada. E de abrir o meu coração pro relacionamento na família humana. Que a gente, estereotipa, né? Preconceitualiza tudo. E eu era super avessa a médicos. Tive altas decepções de médicos que se dizem maconheiro e prescrevendo cloroquina. A decepção foi continuando. Mas quebrou um pouco. Pô, é um agente de cura, ele de verdade. Tem E- uma médica é. canábica famosa que defendeu cloroquina. Ai. Em São Paulo. Você deve saber quem é. Ai, preguiça esse povo, nem vamos falar deles. É, vai. Ai, gente, Preguiça, muita preguiça. por favor, porque ainda com essa pessoa diretamente foi uma das maiores decepções da Pois minha vida. é, então. Acho que todo mundo se decepcionou com ela. Você falou, eu lembrei bem Era dela. uma grande parceira. Pois é. Tudo bem. Lágrimas Foi. vão embora. E esse, talvez, quebra de ranço pra mim foi crucial pra eu entender o que eu ia fazer dali pra frente. Eu ainda fiquei mais 2 anos na prefeitura. Mas aí o chamamento veio forte. O chamamento foi tudo que eu percebi naqueles 2 Mas anos que você aconteceu foi pra comigo. Califórnia trabalhar? Ou foi E eu só... fiquei indo e voltando, indo e Aham. voltando, indo e voltando. E entre 2010 e 2012, tudo aconteceu. Eu me senti antes de 12 anos, no pré-cirurgia. E as dores, pela primeira vez, Isso que eu assim, ia falar. Foi quando você se sentiu paciente? foi ali a virada.
Foi ali a virada. E não ter julgamento. Sabe, do Dr. Stewart, mudou muito a minha vida. Ele virar e falar, então, como você faz? Você fuma? Eu, claro, doutor. Mas você cheira alguma coisa? Parece minha avó falando se eu cheiro maconha. Mas você poderia sim. Cheirar, vou te passar aqui a prescrição para tudo. Depois de 2 horas de conversa, ele me prescreveu todas as vias de acesso para eu conhecer e a gente construir o tratamento em conjunto. Eu fui para uma loja de maconha, um dispensário, que na época não podia qualquer pessoa comprar como hoje. Hoje você chega, você é maior de 21 anos, você chega com o seu passaporte nos estados que são permitidos nos Estados Unidos, você entra num dispensário e compra. Você não precisa mais desse autoritarismo e comprovar que você é paciente de algo, né? Ainda precisava entrar e comprar um negócio que eu espirrava pelo nariz, comprar da pele, comprar 10 tipos de flor, comprar aquilo. O pouco que ele me explicou sobre o que era mesmo a flor, eu expliquei isso, que eu falava, a maconha do Brasil e o tal do skunk. Ele, olha, não entendo muito, minha especialização é no acolhimento, sou médico, mas deixa eu te explicar umas coisas. E me contou. Cadê? Conta pra gente. Do que ele me contou? Não, exemplo. Ele falou assim, por Você exemplo… falou maconha e skunk. Ele falou, olha, essa distinção acontece por causa da guerra às drogas. É o mesmo problema no México. Mas essa não é a verdade da maconha, querida. Olha, a maconha, ela tem o macho, tem a fêmea. E na fêmea vem uma coisa que é uma flor, bud. E ali que você tem esses medicamentos que eu tô fazendo pra você. Isso eu fiquei assim pra ele, ó. Eu tô tipo assim, nesse momento. Fiquei assim mesmo. Fiquei, caraca, o que ele tá falando? Como assim? Então, pera, tudo que eu realmente amo maconha e me senti bem é verdade! Eu não tô enganada! Eles que estavam! Pulinhos, alegria, muito acolhimento de mim pra mim mesma, um expurgo de culpa. Caraca, que delícia que foi. Que delícia. Mesmo no armário de porta aberta, porque de porta aberta. O sistema me enfiava pra dentro do armário. E pra todo mundo que eu virava, eu fumo maconha, você não vai ser contratada então, hein? Melhor você dar uma mentira. Fuma maconha? Então você vai ser despejada. Você tem 2 filhos? Despejada. Você ainda planta? Chama o conselho tutelar. Despejada 2 vezes. Despejada, Com o conselho tutelar. Com o conselho tutelar, tá difícil. Exato. Vai perder tuas crianças. Então, ali eu percebi, eu preciso estudar. E eu gosto de estudar, né? Eu gosto muito de estudar. Então eu estudei maconha mesmo primeiro. Eu fiz um curso de aprende a plantar, aprende a processar e aprende a colher. Lá na Califórnia? Na Califórnia. Na sequência, eu comecei a me aprofundar geral, fitoterapia, estudei fitoterapia mesmo. E parti pra prática, né? Entre 2010 e 2012, eu trazia o meu tratamento pro Brasil. Na mala. Primeiro com a Imeja Viva e depois com Teodoro, Emil Teodoro. Grávida ainda. De jeito nenhum, eu voltaria a usar maconha, sabendo o que… Desculpa, sempre usei maconha, né? Usar a maconha do mercado ilegal e não permitido do Brasil, principalmente o prensado, sabendo que era o meu tratamento, a minha vida, então, correndo risco mesmo. 2013 eu comecei a aventurar. Fiz pra mim 2, 3 vasos. Assim começou. 2014, 2015. Sai, eu não vou mais trazer nada. Eu só vou fazer no Brasil. Pra mim. Mas começa você assim. Entrou com habeas corpus, como é que foi? Não. Até então vou você ainda fazer. tava transgredindo. Ainda não em desobediência civil. Não conseguia entender muito bem o que seria o meu caso jurídico. Eu ainda não entendia aquilo. Não… maconha proibida no Brasil, não pode plantar. Se quiser, você pede importação desses medicamentos. Sendo maconheira, tendo feito curso. Isso foi destampando aos poucos e na força prática mesmo. Primeiro porque todo maconheiro perto de mim começou a implorar pela flor. Eu quero essa flor, Tabata. Eu quero essa flor, Tabata. Eu quero essa flor, Tabata. Essa flor, meu Deus, essa flor que você tá fazendo. O que é esse negócio? Nem sabia que flor existia. Começo a explicar, espalhar a palavra pra todo mundo perto de mim. Espalhar a palavra é muito bom. A pessoa acendeu. Gente, desculpa, acho que isso não é nem maconha, hein? Se liga. Será que esse negócio cheira de cocô? Olha aqui, uma maconha. Aí todo mundo, nossa, uou. Ali começa a minha coisa. Eu, em 2014, eu inventei o medicamento que eu tentei substituir. Fui substituindo aos poucos, né? Primeiro eu tinha a flor aqui, ok. Aí eu aprendi a fazer, eu falei, bom, vou fazer. E substituí os medicamentos concentrados que eu trazia, como óleo, bálsamo. Primeiro com um óleo, que eu inventei,
Deu certo, do método de extração até o processo final, vida de prateleira, tudo. Uma grande amiga minha de adolescência e 10 anos de medicamento, deixa eu provar esse negócio aqui, e parou com o medicamento. Contou pro médico. O médico me convidou para uma conversa. 15 dias depois, eu estava num brunch na Santa Casa, em São Paulo, com mais 8 médicos. Disso, para chegar aqui, eu só pisquei, gente. Eu só pisquei. E aí a coisa toda aconteceu. Então, entre 2015 e 2019, eu já fui entendendo que tinha muito a ver com quem é paciente. A primeira coisa que eu fiz em 2015, eu mesma ter as minhas prescrições. Sim. A minha documentação Uma médica. garantia já pra tinha você. de 2 médicos, fora toda a minha documentação da Califórnia. Todo mundo que começou a chegar perto de mim, por causa desse médico que foi o primeiro, eu falei, olha, então você vai ter que começar a dar documento pra todo mundo pra poder utilizar. Mas eu não tenho como dar o documento que você inventa. Que você dá, não existe. Mas não pode aquele lá, doutor? Aquele lá não pode? Então você dá daquele lá. Porque como que o paciente... Mas aquele lá não é o que você dá. Não importa? Porque pelo menos o paciente vai dizer, olha, um médico falou que eu tenho que tomar cannabis. Eu sei que cannabis é aquela planta ali que chama maconha. E eu tô tomando aqui que eu plantei, que eu consegui. Sim. Na hora, eu falando, me veio, pum, o caso jurídico. Olha, é verdade. Peraí. É inconstitucional. O governo não pode escolher por Sim. todos os pacientes. E talvez esse seja o caminho da regulamentação. Vamos aí. Vou seguir como eu tô. E óbvio, no privilégio branca, né, gente? Sim. Sendo branca, no maior sossego. Vamos fazer. Com treta. Eu fui despejada 2 vezes, tinha um monte de flor, mas não tinha dinheiro. Um monte de treta acontecendo. Quando eu comecei a perceber que esse número de habeas corpus estava crescendo, foi concomitante com pessoas que chegaram na minha vida e fizeram assim, nossa, o que você faz? E eu já para mais de 100 pacientes me acompanhando. A ONG funcionando mais ou menos como é, mas sem CNPJ, sem nada, né? Chega 2018, um paciente meu vira e fala, Tabata, você faz coisa tão boa. Vamos dar, você não vê essas agora que tem aí com permissão? Deixa eu te ajudar. Vamos legalizar Falei, isso. tá bom, então eu quero que seja uma igreja. Vamos fazer, porque a permissão de todos os casos jurídicos no Brasil tem a sua origem lá da lei de drogas que eu comentei com vocês. Uma das revisões da lei de drogas, ela faz um adendo pro artigo 2º. Que é da ayahuasca, né? Perfeito. E é onde eu queria enquadrar. Então, esse adendo é um parágrafo único. Depois, o artigo 2º vem lá e fala: não pode droga, não pode pensar droga, falar droga, comer droga, viver droga. Não pode droga. Aí vem parágrafo único, salvo, científico, medicinal e religioso. Oxe, então eu quero esses aí. Científico, medicinal e religioso. Não quero científico, medicinal, esse patriarcado capitalista. Quero religioso. Drovas, Evandro, que é essa pessoa, é meu advogado. Tabata, não. Irmã Tabata, não vamos Quero fazer uma igreja Quero essa igreja, maconheirista queremos. no Rio de Janeiro. São Paulo. Matriarcal. Matriarcal. Ele, junto com Pepe. Pepe, Tatiana Sobral. Ele é Evandro Joaquim, Drovas é o apelido. E Pepe, Tatiana Sobral, minha parceira, chegaram ao mesmo tempo na minha vida. Ele, advogado, e ela, designer. Especializada em sustentabilidade. É inacreditável, assim, como a maconha fez o caminho. Ao momento que eu entendi o alinhamento da intenção do propósito, a maconha fez o caminho pra mim. É o que eu disse de piscar. Ela vem falando, deixa eu fazer um logo. Que ela inventou coisas lindas. Vamos aqui, deixa eu ver se os pacientes... Você usa alguma coisa para esses pacientes? Eu uso esse caderno aqui, ó. Pum. Vamos fazer alguma coisa. Não quero fazer um sistema, né? Olha, legal o seu jeito, mas você não acha que poderia? Botar na nuvem. Os dois falam, Tabata, puxa... Religião pensa não. Que já existe Igreja todo um não. processo de organizações sem fins lucrativos no Brasil. Você já pede a documentação médica para os pacientes. Por que não assim? Tá bom, é assim. Clube Brasileiro de Fitoterapia Canábica, bora, vamos fazer nosso estatuto, vamos aí. Preenchi o estatuto com muita coisa que condiz com essa nossa conversa aqui. Então a minha permissão, ela fica grande. Essa minha permissão extraordinária, ela fica grandona. Porque eu não coloco esse vínculo... regenerativo através de uma via de acesso só, que é o que a maioria das organizações sem fins lucrativos de pacientes fizeram. A gente quer plantar maconha para fazer óleo. Só pra fazer o óleo. Isso não é a minha história pessoal. Porque a minha história pessoal, essa planta eu cato aqui, vou até fazer, tudo bem? Eu vaporizar um pouquinho?
Ó, então, essa é a flor, né, da planta fêmea. Cheira, vê o que você sente. Bem, assim, pareado com o universo gourmet, né? A gente entende… É gostosinho. Os cristalzinhos dela, gostando de passar a mão. Ela é… Maravilhoso. É uma Haze. Ela tem um terpeno característico dessa família Haze, que é o nome da cepa, do cultivar. A genética, ela vem com uma característica, mas a gente transforma isso no fenotipo, né? De acordo com o processo de cultivo e local de cultivo e pessoa que cultivou. É o conceito de terroir. Então eu trituro aqui. Salvador. Eu trituro aqui, ó, e coloco. Vamos fazer então fechar um rizoma lá do nosso primeiro assunto da vaporização? Da vaporização, Tá? Boa. Porque eu sou conte, mas minha conte é assim, entende? Demora, passa 1h30, eu volto lá no… Não, então sua organização não governamental permite que as pessoas usem de forma medicinal também dessa forma, não só o óleo. Sim, entender primeiro, talvez o legal da gente trocar ideia é que todo o consumo é terapêutico. Sim. Se essa terapêutica… É pra dor, pra ansiedade, é pra depressão. Exato, né? E que se entende-se que não tem nada, porque as pessoas acreditam que ter algo é ter algo grave, né? E esse grave tá relacionado a risco de vida. Mas o que a gente não consegue ainda dar importância é pra real do tipo de treta que a gente tem hoje, que não necessariamente é risco de vida, mas que tá detonando a nossa espécie. Que tem a ver com, principalmente, as doenças judiciárias incuráveis e que a gente nem entendeu. No trato neurodegenerativo, então, os males do agora, então, Parkinson, tremor essencial, né? As doenças autoimunes Bizarro, e tudo mais. Ninguém sabe de onde vem, Não sabe de onde vem, não sabe o que faz. E muitas vezes, então, o que é grave? Não vê? Ou, tudo bem, como uma doença neurodegenerativa e autoimune, como esclerose lateral amiotrófica, né? Tudo bem, você vai parando, então as pessoas vêm e entendem como é grave. Mas é a mesma gravidade, muitas vezes, gente, da ansiedade. Sim. E que a ansiedade, num ponto seguinte, depois de 15 anos vivendo aquilo, sim, é Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla, e por aí vai. Nossa, então, que até… E muito legal a gente pensar… puxa, então peraí. A gente tem que pensar a doença e pensar regenerar? Não. A gente pode pensar a saúde e pensar prevenir. E nesse de pensar a saúde, existem os desequilíbrios de enfermidade e mazela que acompanham a nossa espécie na Terra. Lógico, lasanha congelada e refrigerante, gente. Ou vou além. Existe uma doença categorizada para mulheres que provavelmente a origem tá na ancestralidade do que a gente foi feita a entender e viver e acontecer. Com a origem do patriarcado capitalista. Não só uma. Né? Eu posso dizer, endometriose. Endometriose. Hoje, o que a gente entende da endometriose tem muito a ver com o processo anticoncepcional. Sim. E não só o processo anticoncepcional feito, mas o processo anticoncepcional condicionado. Da culpa, da mulher propriedade, da mulher no papel família, monogamia. E aí, o que a gente… Olha que interessante, o que o patriarcado capitalista faz? Arranca o lugar de fala da mulher, do paciente, não importa o quê, e ainda coloca aquilo como um CID e faz mais remédio. Porque agora a gente tem a síndrome da TPM. Que existe essa dor, que eu tô tentando desconsiderar qualquer coisa aqui, de jeito nenhum, assunto mó complexo, caramba. Sim, total. Mas não necessariamente vamos fazer a TPM virar CID, sendo que é óbvio que se você toma anticoncepcional há 10 anos, você pode matar alguém. Sim. Isso é algo anticoncepcional, não é você. E não é a TPM. Não é TPM. É como a gente comeu… Anticoncepcional, cara, eu acho que mata tudo, né? Mata o desejo, mata… cara, Mata a vida. é estratégia de controle… Matar real. a vida, exato, porque mata a vida. Mata a vida na origem do chegar, Sim. né? E bioquimicamente. Sim. Isso é super, né, questionável.
Então, Vaporização, voltando lá no primeiro rizoma, vocês… Ah, e aí? Vaporização é do mal? do não, mal. já entendi que não é do mal. Acho que Tá, é mas vamos muito… ver. Aí você bota esse negócio aí dentro. E qual é a diferença desse, por exemplo, pro que faz mal? Perfeito, era onde eu ia chegar. Boa. O que faz mal é o que eu falei, não é o vaporizador. É a mesma coisa, o nuggets faz mal. Faz. Eu vou preparar pra você. E vou com Ah, se não for da caixinha, é sim. diferente. Pá. ó, Entendi. gente, Não é o frango empanado que faz mal. É o nugget. não, o nugget é um preparo culinário com o nome americanizado. Sim, o problema é a sim. indústria aí. É, isso. Uma indústria com Aquele S, que com o- P, sei lá. Aquele do, Pegam do várias. M. É. Perfeito. Ou essa do M. Então, essa noção clara de o que tem lá naquele nuggets Sim. que a gente até fala que é o do mal, provavelmente nem Nem tem frango, provavelmente. Tem sódio. repensar a nossa relação com as espécies não humanas é outro processo disso tudo. Não dá É. pra ficar comendo carne todo dia. Sim. Olha aí pra onde vai. Então, é tudo Vai pra tão vários grandão. lugares. Agora, E tudo o tá frango- ligado, né? Chega a ser Perfeito. exaustivo. É lindo Exato. e exaustivo ao mesmo tempo. Ai, que legal você falar isso. É Porque é interdependente. lindo, eu acho lindo. Numa hierarquia entrelaçadaça. Eu também. É acho fascinante lindo. saber que o que a gente come afeta, e afeta a política, e afeta a maconha, afeta a cura, afeta a sua… É lindo. Afeta relacionamentos, Estamos todos né? conectadas, é. Sim. Os nossos relacionamentos como amiga, como parceira, como com um companheiro, tudo. Mas também é muito exaustivo. É muito exaustivo e, puxa, gente, que gostoso conversar com vocês. E pra saúde, então, é super sério. Ó, o prazer é como se fosse a cama da felicidade. A felicidade é a catapulta da saúde. Nossa, vamos anotar essa Ai, frase. Tudo bem, Vou chorar. a gente pode anotar Eu sei, depois. são duas taurinas, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por prazer. Eu não consigo Se não ficar tem muito prazer, nem tempo fico. se eu não tiver prazer. Perfeito. Que bom. E ensinaram pra gente que tá na Terra é uma porcaria. Pois É. é, Porque é. pois é. Ao mesmo passo que não. Não, exatamente. Eu amo viver. E olha só, e essa merda toda. Perfeito. Eu amo viver E eu essa sou merda toda. apaixonada por viver. Perfeito. E eu vivi, assim, uma experiência de dor profunda, né? Eu perdi um filho. Perfeito. E o mais louco, eu perdi um filho. Eu fiquei mais apaixonada por viver. Então é isso, assim, eu acho que… E o prazer ficou demonizado, né? Sim. Além de ficar demonizado, Que nem a gente existe ensinou tudo demônio. errado. É. A gente aprendeu errado e continua ainda E se sentindo perpetuando. culpado por ter prazer e ter prazer, eu não sei. É que geralmente o prazer, a gente… Ao passo que a gente arrancou da natureza e começou a processar coisas, a nossa espécie, eu sou fã, é genial. É genial. Mas é uma genialidade que vai num stray edge, chega nessa beirada e pula, sabe pra onde? Pra uma soberba bocó, ridícula. Que você fala, what? Ó, vou dar um exemplo. A gente tava lá naquele exemplo da comida, do que é, então, sobrevivência, vivência e o que é a relação cultural e socioeconômica da alimentação. Então, o que eu falei, a gente na sobrevivência, xixi do alce. A gente nem sabia sabores. Você ia pensar salgado, doce. Quando a gente entra na vivência, olha, isso aqui que eu como é diferente disso. Isso dá mais prazer, isso menos. Uhum. Não, olha, isso é doce. E o que há de doce na natureza? Doce da natureza, de Gaia. Não através do processado. Fruta, algumas resinas. Né? Então, o melado, o xarope, a resina do bordo. A resina do agave. Existe uma resposta de açúcar do mundo animal, do reino animal, que é a resposta das abelhas. E existe mais de uma resposta de açúcar do reino fungo, que são umas resinas de acordo com o terroir, onde está no planeta de cogumelo selvagem. Assim que você colhe o cogumelo, você tira debaixo desse cogumelo uma pastinha, um açúcarzinho, uma coisinha doce, que é da fermentação de cogumelos. Isso, gente… A gente na caverna, olha aquela rocha, umas coisas voando em volta, pica, vamos quebrar. Oxe, essa água viscosa, uau, é doce. Isso é genial, eu sou fã da gente. Segue. Fermenta algumas coisas, também dá aquele sabor, aquele tal negócio doce que é prazer e a gente fica Cerveja. tesãozinho. Fermenta coco, fermenta beterraba, fermenta cana. Sai o quê? Sai melado, sai açúcar mascavo. Genial! Faz o salto quântico e refina o açúcar. Gente, pulou pra soberba bocó. Mas olha que complicado. É uma das maiores ferramentas de controle
dos reptilianos. Do 1% que comanda o mundo. Mas, gente, açúcar refinado é a base da culinária internacional para a confeitaria inventar coisas como doce de leite, creme brulee, sorvete italiano. Eu quero! Me dá! E como vem falar que isso não é genial? Olha toda hora. O Sim. complicado que volta pro É. capengo, que é incrível. A nossa espécie é assim. É. A gente foi agindo assim. Pera, dá pra comer açúcar refinado? Não dá. As pessoas adicionam nos sucos, nos cafés. aquelas Gente, você olha as embalagens. Às vezes, ingredientes que você não imagina. É o primeiro. primeiro. Daqui a pouco eu não duvido. Feijão carioquinha, vírgula, açúcar. Açúcar, vírgula, feijão. Perfeito. Capaz. Às vezes tem Perfeito. uma sucarose, maltodextrina, Você vai não sei o que entender. Você lá, vai entender. polidestrose. Aí você fala assim, não, isso aqui não é açúcar. Tem aqui, isso aqui, ó. Perfeito. Permeado do soro do leite, amor. Eles jogavam fora antigamente. Hoje eles botam dentro do composto lácteo e falam que não tem açúcar. Mas isso aqui é que adoça o rolê, senão tu não come, Perfeito. né? Perfeito. Mas eles vão mudando o nome do açúcar aí, no rolê. Essa clareza, essa distinção volta para nossa espécie ao passo que a gente consegue mesmo começar esse conceito glocal. Então, a gente começa a globalização lá, com os navegantes saindo com as caravelas e tudo mais. A gente chega no pico com as guerras e a internet, a tecnologia de radares. Esse pico, a resposta tá vindo agora. E tudo isso para o que é essa linha tênue da matéria para não matéria. E o que é essa hierarquia entrelaçada? Porque a gente tem a ciência para o materialismo científico até, pautando, validando e entendendo o que é matéria. Mas o ponto de virada faz construir uma máquina de quarteirões lá na Suécia, um monte de cabeção olhando, explodiu nada lá no acelerador de partículas. Talvez Um monte através de cabeção olhando, explodiu nada. Maravilhoso. É verdade. Então, Ah, eu vi um vídeo esses dias, era um negócio numa torre, agora eu não vou saber explicar, mas tipo, o ar que batia ali fazia uma onda eletromagnética que saía o som da guitarra, e aí a velocidade do vento batia, era uma música do Guns N' Roses. Eu falei, gente, a natureza inventou a música do Guns. E aí todo mundo comentando embaixo, não sei o que, era só física, natureza e tal, e era só aquilo dali. Tipo, um negócio que batia, explodia e fazia um som. perfeito. Tô louco. Perfeito. E talvez esse jeito glocal da gente entender o tudo a partir do interno e o que acontece aqui, além da matéria, é a grande conversa que a gente pode ter da maconha. Essa é a real. Porque vamos aí fechar o rizoma. Sempre. Vaporizador faz mal? Não. Não. Agora, o prensado faz mal? Sim. Sim. É o vaporizador onde você vai utilizar aquele concentrado Esse aí pronto. não tem concentrado. Não, esse é de flor. Então, eu triturei a flor aqui. Isso. E eu vou começar uma vaporização com vocês a 165 graus. Tá. Tá. O que isso significa? É uma temperatura adequada. A temperatura, na verdade, esse adequado, varia com a intenção. Então, os canabinoides, que são esses Gente, é compostos… muita coisa. Gente. Tem que É estudar. muita coisa. Tem que Tem que, você quer ser maconheira, amiga? É. Tem que estudar. Quer ser paciente? Tem que estudar. Quer ser tratada? Tem que estudar, né? É isso. Eu abri a cabeça verdade. também É, e eu amo, ouvi acho pro fascinante. além, Sim. né? Do que tá dito pra gente, Sim. Sim. sabe? E Fala. é tão legal a gente pensar isso agora, sendo que, puxa, se ainda existe o autoritarismo, que o médico tem que te dar uma permissão e dizer o que você vai utilizar. Geralmente, o maconheiro chega se é um médico, como que vocês sabem que existe, tem vários exemplos, vai falar pro paciente parar de fumar e tomar uma cápsula de CBD. Sim, Sim. Tô ligada. Gente, que coisa mais insensata. Então, os mesmos reptilianos que fizeram a proibição Amo. são os engravatados donos da indústria do CBD Sim, agora. E estão vendendo e ganhando dinheiro. Isso. Então, os o comprimidos. desprendimento canabinoide começa a 40 graus. E quanto mais quente, Não. não. A intenção… Vou dar um exemplo. Então, eu tô escrevendo um livro. Eu gosto muito de escrever na Aurora. E muitas vezes esse atiçar mental não vem no tempo que eu fico afim. Controlador até pro meu atiçar mental. Faço o quê? Uma ferramenta de poder para isso. A cannabis a 140, 135 fascinante. graus, com uma cepa haze, com alto poder de sinapse, de fortalecer sinapse, dessa excitação mental, que se você não cuida, beira a confusão, a paranoia, tem que saber loucura, utilizar. né?
Isso. Em baixa dosagem, como 2 puffs pra escrever, what? Deixa a Ritalina no chinelo. Nunca usei Ritalina, mas quem usa e eu indiquei, me comprovou. Entendi. É. Então tem umas temperaturas onde as sinapses cara, podem ser… Tem umas temperaturas onde Libera são mais de 100 determinado canabinoides. Entendi. E os canabinoides, eles se Tipo, pra desprendem… ansiedade vai ter uma temperatura. Não. Até, Sim. quando a gente tenta fazer linear, a gente tenta fazer isso. CBD é bom para É, anti-inflamatório e insônia. THC é bom Sim. para analgésico. A lua cheia acontece num dia só? Não. Então. Pronto, tá Ela tem num respondido. ápice É. ali, né? Mas Tá ela tem um respondido. crescimento Então, até e um um decrescimento. THC específico, um canabinoide específico como o THC, ele vai ter um ápice para um algo? Sim. Sim. Mas ele é só para aquilo, daquilo? Não. Mais complicado ainda. Aquela cepa sozinha ainda depende do que, nos tratamentos que envolve esse atiçar não material, do corpo mental e o corpo energético e espiritual, do que são esses estados não ordinários de consciência. É muito interessante da gente perceber o quanto, muitas vezes, o estado faz parte do processo da cura. Só que a gente não aprendeu aquilo. Pra maconha, a gente aprendeu o quê? Que fumar maconha é pra sentir prazer e você para da mesma maneira que o álcool e que o tabaco. Então a gente não vincula aquilo a um estado específico da cura. Muito pelo contrário. Então a gente usa de qualquer jeito. A gente usa do fumar maconha. Não usa com uma intenção de uma dosagem terapêutica, como a gente faz com o medicamento. Então vou dar um exemplo. Eu entrego óleo pra alguém que já fuma maconha, a pessoa toma uma gota e fala: ih, não deu nada, vou tomar 15. Se você pega o Dramin, você tomou um, não passou, você toma 15? Não. Que E gente aí, louca. o óleo que você toma 15 sem querer, dá um transe. Dá um transe daqueles assim, enlouquecedores. E esse é um termo que nas terapias que envolve essa psicodelia, o psicotrópico, esses estados, set and setting. Sim. Então, como você tá por fora e como você tá por dentro. Então, você tá com fome, tá cansado, já tava triste quando usou ou não? Tá sozinho, tá na cidade, tá na natureza, tá com outras pessoas, tá barulhento, não tá? Já tava com medo de morrer? Perfeito. E tudo isso é super sério. Não precisa entrar no estado pra isso valer. A cannabis é assim. Sim. Existe um estado que é pré-psicoativo e que isso já vale. Uhum. Isso já vale total. Então, eu, por exemplo, aqui, né, comecei a 165, fiz um puff, pus 166, 167. Tô aqui gostosinha com vocês. Até a gente terminar mais um pouco de conversa, 10 minutos, o chamber aqui onde eu coloquei, olha, ele mal começou. Vai ter entrado num grau de decarboxilação que, pra mim, eu vou estar satisfeita e vou dispensar, como foi com esse anterior. Poderia continuar. Com mais eu continuo até a decarboxilação final, que dá pra gente sentir, que é um pré-carbonizar. Não carboniza porque não tem fogo, mas é um pré. Você começa a sentir que não tem mais nada. Eu não gosto, né? Porque não é só com mais alto fica mais. São coisas diferentes. Dependendo da cepa, com mais alto, mais sono, por exemplo. Depende a cepa. Entendi. Complicadão? É Ai, que muito bom que no complexo. final ainda entendi. Não, eu entendi. É de Não, tipo é assim. muito complexo. A verdade é essa, né? Eu acho que é mais simples do que complexo. A gente aqui vai Nossa. tentando achar onde a gente enfia as complexidades assim, mas. Não parece. O CBN é. Que ótima pergunta! Nada. Essa aí eu sei qual é a pergunta, mas vai. Então, o CBN foi mais eficiente. Eu tenho insônia. Agora eu vou aproveitar a terapeuta. Foi mal, gente, dá licença. Eu sempre tive questões pra dormir. Questões, acho que de muitas ordens. Emocionais, espirituais, e sempre à noite. Sempre foi, eu me lembro desde criança. E aí eu tentei usar CBD. Eu já usei um CBD de uma pessoa que fez, já usei CBD da Abrace.
E já passei por isso de não dar nada e virar ovoide. Já. Olha ela. E até que me indicaram o CBN, que aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. As pessoas não conhecem, então você tá. Já tô ali na rádio que toca notícia. Não é a rádio que toca notícias. E uma amiga minha que mora no México falou: uma médica que atendeu ela, receitou pra ela, falou que era muito melhor pra insônia. E eu comprei um e realmente fez mais efeito. Perfeito. Porque uma das características, se a gente, né, usar aquela fala que você deu do que é o pico, é uma característica, mas tem várias outras. Uma das características principais deste canabinoide é sedativo. Você tem que saber qual o tipo também, né? Porque eu acho que é isso também. Aqui, por exemplo, você vai ali, compra um prensado. O que é isso? Olha Né? que interessante você falar isso. Sim, essa origem, essa procedência, né? Mas, por exemplo, o prensado é lotado de CBN. Isso que, é porque é um THC velho, né? Ótimo jeito de definir. É mais ou menos isso. Eu simplifiquei. É isso, mas é mais ou Tá menos vendo isso. como É é ótimo. complexo? Olha aí como é Não, fácil. é porque eu já estudei, bebê. Calma aí, que o pretinho deve estar viajando lá dentro. Lá. Muito bom. É mais ou menos isso. É como se fosse quando passa do processo Entendi. De cura Por isso e que entra em normalmente essas degradação. maconhas por aí dos prensados dá sono nas pessoas. Talvez Pode seja ser por isso. isso. Vai saber se botaram um Rivotrilzão lá pra vender melhor. Eu não sei, né? Vai E saber é o que isso, tem, né? mas Mas se poderia for ser só, uma explicação. Poderia. Mas Poderia, é possível confesso. fumar só CBN? Olha, eu agora tô fazendo diversas pesquisas práticas, né? Porque agora, pra ONG, por exemplo, eu tenho essa permissão extraoficial, um habeas corpus de cultivo, processo ao tratamento com canabinoides através da fitoterapia com a planta, né? Então eu posso pesquisar. E como acredito eu no posso mundo ser tá rolando. Sua cobaia. Então os associados acabam sendo de uma maneira. Eu sou paciente 0, cobaia 1, né? Então, tem um entendimento do que é além da cura e o que é a oxidação, né? Além da cura não tomei cuidado com a cura ou deixei muito tempo, a flor, ela vai ficando amarela, marrom. Na máquina, no espectrômetro, sai CBN aí, né? A gente tem que replicar muito para isso ser uma real, uma verdade, né? Que, a meu ver, continua sendo relativa. Mas um outro aspecto tem a ver com essa degradação direta do contato com o ar. Então, eu fiz uma experiência de deixar um potinho de cannabis aberto no laboratório. Ficou 10 dias, assim, abertinho ali num canto. Elas ficaram todas amarelas e o resultado também de CBN bateu maior. Então, olha que interessante. Se existe um jeito, óbvio que existe através dessa seleção natural na genética, que a gente fez com um montão de coisa, do passo que a gente assentou para a agricultura, né, para cultuar a terra, a gente fez com tomate, por exemplo. Isso é feito com a cannabis. Hoje existe uma seleção natural para as genéticas de entendimento de certos canabinoides proeminentes em cada cepa. Mas, eu repito, o fenotipo na cannabis é super sério. A cannabis é terroir. Esse conceito terroir, que é um conceito francês, ele vale muito para alimentação. São 3 alicerces: conjunto ecológico, técnicas de cultivo e mão do cultivador. Muda a resposta da composição canabinoide. Eu pego a mesma... E eu vou dizer até de clone, gente. O clone, a muda. Então é a mesma mãe, eu tirei 2 pedaços dessa planta. É igual filho, né? A gente tem 2 filhos, cada um é um. E aquela… Acabei de lembrar de um negócio. Automática. Puxa, vocês só vão… Aí eu que for respondendo complexo, entendeu? Porque vocês vão pra umas perguntas assim, ó. A gente tava falando e falando da genética e depois, então, mas vem cá, e automático? Eu preciso de 2 horas pra responder isso agora. Primeiro eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Aí daqui a pouco vem CBN. Automático. O que é automático, Juliana? Eu quero que você me responda. Não responde, Tabata. Quero que você me responda. Uma maconha geneticamente alterada, pequenininha, que tudo pode, não dá esse trabalho todo. Teoricamente, duvido que você… Eu acredito muito mais nisso aí. Naquele tripé da mão, do cultivo, da intenção. Porque eu sou uma consumidora de plantas de poder, né? Eu sou ayahuasqueira. Então, acho que é um conjunto de coisas que faz o bem acontecer, ou a cura acontecer. Mas um amigo me conta dessa automática. Eu achei, uau, me dá uma automática.
É um botão. Automático é um botão. É assim, você aperta É o botão uma- e vem. Sai a flor. É um bebê eterno, entendeu? Entendi. Conta, Vamos lá. dá tempo de Bom, falar. mas calma Dá. aí, olha só, vamos lá. gente. A gente vai encerrar com a automática. É. Porque é de encerrar? É de Não. encerrar? Não. Calma, tá falando o quê? Terminou a história do 3, então isso é o que mais importa. Mais do que cada canabidiol serve pra quê? Canabinoide. Canabinoide serve Desculpa te pra corrigir quê? tão prontamente, Não, mas é acho que tem importante. que Mas é bom, tem que Tá corrigir. bem, tá bem, obrigada. Mais do que cada canabinoide serve pra quê? Você diz que esses 3 pilares é o que importa mais. Eu disse assim, ó. Mais do que o que vem na genética dizendo que aquela cepa é, esses 3 pilares importam mais na resposta da planta. Então vem escrito assim, quando a gente compra a semente, vem escrito lá se a semente é feminizada, Ah, tá. regular ou automática. E vem escrito assim, Limoncello Haze. Vem o nome do banco e vem 60% THC, 40% CBD. Porque comercialmente, esses 2 canabinoides foram os canabinoides eleitos para comandar a categorização comercial da cannabis, tá? Se eu escolho uma semente regular, significa que ela é regular, ela é comum, ela é usual. A cannabis é uma planta dioica. Então ela tem a fêmea e o macho separados. São plantas, a reprodução não é feita na mesma planta. São plantas separadas. Existe a planta que é o macho, a planta que é a fêmea, que poliniza. E assim vem a semente, para continuar reproduzindo. Quando a semente é regular, ela tanto pode ser macho, quanto pode ser fêmea. Quando a semente é feminizada, que ela não foi geneticamente transformada, ela passa por um processo de seleção natural e um processo de artesania, num primeiro momento, que seleciona e faz com que aquela semente seja sempre… A resposta é fêmea. Não vai vir o macho nunca. Por isso que ela chama feminizada. Quando ela é automática, além de ela não é macho, ela é sempre fêmea, ela ainda tem uma facilidade no que, pra cannabis, Ficar é no muito… escuro, no claro. chama escuro. fotoperiodismo. Isso, sabe? Então, ela quebra o fotoperiodismo. E indiferente se você sabe cultivar ou não, ela vai dar uma resposta de flor. E isso aconteceu porque a gente misturou uma subespécie que é resistente demais, que é a ruderalis, que é a que é o cânhamo, que é a que é nutracêutico e que se vende a R$2.000 e é super fraquinho, com a sativa e a sativa índica. Para deixar aquela resposta mais forte, para se ela vem, se tá na Rússia, se tá no México, se tá no Brasil, vai vir a flor e você vai conseguir fazer acontecer. E você não nem precisa ficar 12 ser horas no dia. exímio. 12 horas. Não precisa ser exímio para fazer acontecer. Não necessariamente são plantas pequenas. Se você segue o fotoperiodismo, consegue deixar como uma mini árvore. Uma árvore arbustiva, como se fala para cannabis, né? Então, tem gente que é exímio de cuidar de automática e, ó, rapidinho tem a flor. Porque ela é mais rápida e você consegue chegar em 3 meses na resposta de flor. Tá? Com qualidade. Sim. Qualidade, mais uma vez, é o nuggets ou… É, sim, mas… Certo? Você tem uma flor boa, mesmo sendo automática. Tem, Uma flor- não é que você tá comendo gordura vegetal hidrogenada. Sim. Tá? Não tá. Não, Não é tá com- GMO. não tá comendo Não é palha. GMO. Não. Eu vou mais um pouquinho ainda nesse aqui com vocês. Vou aumentar para 170. Eu comecei a 165, vou finalizar essa minha dosagem a 170, né? Então, eu comecei a sentir primeiro esse relaxamento muscular, essa noção organoléptica aflorada, né? Essa luz tá super forte, mas o fundo e as outras luzes pronunciaram para não ficar tão incômodo. A profundidade muda, a relação intuitiva na troca de fala engrandece um montão, as cores ficam super vibrantes, né? Então essas primeiras sensações que não necessariamente, tô chapada, tô no high. Ó, tá muito É doida. outra coisa. Atenção plena, foca, atenção, concentradaça, lotada de sinapses pululantes pra trocar com vocês e continuar, sabe? Pena que acabou.
Não fala assim que aí a gente sofre. Mas falamos CBN, Nossa, a gente falou automático. bastante coisa. Lancei várias bombas que Verônica não sabia. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, né? A gente falou bastante da ONG. E a ONG é aonde eu talvez coloco em prática, né? A praxis do meu transbordar. Então eu encho o meu receptáculo da vida, renasço com a cannabis e acredito que eu continuei nesse fiapo de vida pária e desviante por causa da cannabis e que me fez renascer na altura dos 30 anos e me traz essa noção do espalhar a palavra, do que é missão, vamos contar por aí. A mesma coisa que o bissexualismo pra mim, a não monogamia. São coisas de muito importância para o que é legado. Eu tendo filhos, e o que eu penso na Terra daqui pra frente, o que é a unicidade, o que é a gente pensar diferente. Se você não é o criador e impositor da regra, então você é o desviante, né? Você tá preso. Isso, com a força que a cannabis tem numa organização não governamental sem fins lucrativos, eu realmente poderia um monte. Mas não orna pra mim. É sem fins lucrativos. E ali nasceu do transbordar do meu receptáculo de vida. É espalhar a palavra, é a cura. Mas a maconha é a nova commodity, todo mundo ficando milionário? Eu também. Pois é. Peraí, além disso, vai transformar como a gente faz negócio e vive na Terra? Eu também quero. Sim. Peraí, e isso tá fazendo com que o capitalismo seja revisto? Eu também quero. Sim. Aí eu fundei uma gestora, um conglomerado, chama Nagual Cannabis. E lá, são 6 empresas agora, né? Eu fui agraciada com um fundo de investimento e Irado. coisa acontecendo. Muito foda. Mas são 6 empresas suas? Não, você… 6 empresas minhas. A Nagual Cannabis é uma gestora para negócios de cannabis. relacionados a cannabis. Tem Instagram, @NagualCannabis, tem site também. A Clube não tem nada. A Clubinha, porque a Clubinha não é o clube, é a Clube, tá? Ela se identifica no feminino. Sim. Adorei a clube. Ela sozinha aconteceu. E a Clubinha, não tem nada. Não tem Instagram, não tem site, não tem nada. É como é, Maravilhoso. só na rede da indicação. É como é a coisa da cura. Nagual Cannabis, não. Ó, Na qual cannabis você vai engolir o mundo. Tomara. faz o mundo me engolir. Eu não ligo. Eu faço digestão gostosa e saio como o cocô da bênção. Cocô verdinho. O cocô que aflora pastos. Ó, deixa eu só terminar Você uma tá coisa indo, importante. Você tá indo morar fora, tem alguma coisa a ver com a Nagual? Você falou que ia viajar, ou não? Sim, tô mas enganada? é tudo de trabalho, não tem nada a ver com morar fora. Meu lugar é o Brasil. Maconha no tá. Brasil, quero fazer coisas no Brasil. Então você tá indo viajar Uma coisa só importante. pra fazer coisas Tudo do trabalho da Nagual. Ah, tá. Uma coisa que é assim, ó, em 2019 sai uma segunda parte da regulamentação, que é a que a gente tá vivendo agora. O devir é o próximo, que vai ser o cultivo no Ainda Brasil. não saiu. Ainda não pode cultivo no Pois Brasil. é. Mas pode o quê? Mercado nacional. Pois é, mas parece que a Anvisa tá patenteando coisa pra fazer. O Instituto… Não tem problema isso, todos patenteiam isso, não dá nada, não tem problema. Porque a patente não é da planta, nem dá pra patentear Sim. planta nenhuma. A gente inventa uns 10 aqui rapidinho e patenteia lá. E tudo bem. Agora, essa replicabilidade, o que a medicina da alopatia e o patriarcado capitalista esperam Sim. da maconha, isso não rola. E daqui a, Mas pouco, por enquanto- daqui a pouco cai. Só que cai quando o quê? Quando as pessoas vinculam isso aí ao prazer. E aí tudo bem. Então, vincula o uso adulto e a recreação, é o caminho no mundo inteiro, não vai existir. Existe os reptilianos, o lobby, ganhar dinheiro suficiente até uma outra etapa existir. Pensa, ó, em 2015 até 2019, só os importados. Gente, o lobby da farmácia no Brasil foi… total. E fez o quê em 2019? Ó, agora libera… A Vamos dar um indústria pouquinho pra nacional. eles, vamos dar um não, pouquinho vamos deles. dar um pouquinho pra nós mesmos ainda. Aham. Porque a gente instaurou o mercado, todos conhecem a gente. Agora a gente quer ser indústria nacional. Isso aí. Então, os próprios players, né, as próprias Aham. pessoas que faziam, que eram as primeiras marcas, hoje são as marcas que estão conseguindo eram as primeiras Liberações, marcas da né? listona da Anvisa. Aham. Entende, ó? Olha E os importados ainda continuam. E os importados ainda, em 2019, acontece o quê? Não é mais a Anvisa que manda. Agora, os próprios laboratórios, a comunidade médica, entre aspas, os pacientes escolhem. Que paciente que sabe escolher? Nada. Alguma Se eu coisa que da acho vida. Que eu já sabia que era CBN. Eu não duvido de mais nada, Juliana. Daqui a pouco você vai falar pra mim que você tá aí na ONG, não sei das quantas.
Tá lá a Juliana, lá na margem. Minhas profissões sou uma Clark Kent do Muito centro de bom. Americana. Fiquei confuso. Ela sai do estúdiozinho e muda a roupa, não é da cabine. Green, Supergirl Green. Muito bom. Ó, por que é importante falar sobre isso? Porque eu comecei a falar da Nagual. E as pessoas… A gente começa falando, o que é importante de pensar da maconha, Mais uma né? dúvida, a gente ainda não a gente pode usar maconha medicinal no Brasil, assim como você tá usando já? Ou precisa ser óleo, precisa ser… Não, você… Não. Ó, Podemos. direito à saúde é pessoal e intransferível. É inalienável. Não aceitemos esse autoritarismo, minha amiga. Como que um médico vai Maravilhosa. decidir por você? Não, também concordo, mas isso é real. Eu não tô vaporizando aqui na sua frente. Ó, tu acha que daqui a pouco a gente vai ser presa, Juliana? Oxi, eu não tô na câmera. Não vai sair nos YouTube da vida, não é um negócio… Senta direito, garota. Eu tô aqui sentadinha de perna cruzada, fumando a minha maconha. Não Maravilhosa. estou fumando, estou vaporizando. Vaporizando. Ó, vaporizando. hoje, olha que interessante. Alguns médicos chegaram na coragem real. Coragem real do seu eu, de como você se apresenta como agente de cura e profissional de saúde, não necessariamente médico. Prescritor de saúde, né? É. O CRM, o CFM, querem dar regras. Mas Querem. eles estão acima da regulamentação? Ou eles estão acima do lugar de fala do próprio paciente? Não, né, gente? Por favor. Eles se acham. Que sandice. Eles Mas não dá tentam. mais Não agora. dá. Agora é câmera, todo mundo tem câmera. E tem internet. E tem eu. Ninguém vai me calar, só se me matarem. Amor. Não tem ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar mesmo. Eu tô contando no livro. Conto agora pra todo mundo mesmo. Não tem… Porque é fake. É fake. E olha que interessante, gente. O que vai ser tarja vermelha e tarja preta no Brasil, nesses valores de R$2.000, é um nutracêutico? E o nutracêutico não é tarja vermelha e tarja preta e continua sendo importado? Como? Como? É muita falta de coerência. né? E eu posso importar flor de eu CBD, acho que eu vi um se eu CBD quiser. com THC, tarja preta aqui, brasileiro, né? É assim, ó, a legislação em 2019 coloca que até… Desculpa se eu não falar o número certinho, mas se eu não me engano, até 0,3 de THC é tarja vermelha. Passou de 0,3, tarja preta. Uhum. Recolhimento de receita. Sim. Via amarela, via azul. Sim. Aí o que eu inventei? Então tá bom, então uma das minhas empresas chama Balcão Verde e a gente é a farmácia especializada de maconha. Eu vou ser uma das primeiras redes de dispensário do Brasil. Então a gente vai funcionar como farmácia porque eu posso recolher. Eu posso vender tarja vermelha e tarja preta. Mas eu também posso representar os importados que eu quiser. A Anvisa assim diz. Quem escolhe é o médico e o paciente. Boa. Eu, com a minha caminhada, a minha sapiência, o meu tesão, vou escolher uma bela curadoria para um monte de gente que quiser ir lá comprar na Balcão Verde. Nossa primeira loja sai esse ano em São Paulo, no bairro dos Jardins. E se você ainda tem alguma dúvida que a maconha queima neurônio, Não, é uma gênia, cara. amiga, eu quero ver você ter 6 empresas na sua vida. Tudo com maconha. Gestora. Ah, gente, olha, você se Eu faço uma ONG ali pra curar uma galera. Vou pra Europa E dar um vocês rolê, estão dar achando palestra. que Sendo neurônio direito tão garoto, queimado. vaporizando. Ah, e se esse neurônio tá queimado, imagina Nossa, que não tá o tá. quê? Imagina um neurônio que não tá queimado, gente. Faz o que na vida? Quando queima pura. Eu acredito que é isso. Gente. E ó, Bom. tem um espaço de treino. Você falou sobre ser e estar na vida da psicotropia ayahuasqueira. Eu adorei você falar isso de uma maneira tão pura e clara pra si mesmo, entendendo o que a natureza de potência tem pra gente. Se a gente encolher o apêndice, a gente pode fazer na Ceasa. Fato. Mas é todo mundo junto, aonde extrapola o indivíduo e abarca a fonte criadora, é no coletivo. Não existe outro caminho. Essa relação talvez seja o ponto de entendimento das ferramentas de controle que de verdade é o libertar. Sim. É o expandir, é o transcender. Mas que reptiliano que é isso? Exatamente, eles não nenhum, querem. né? Eles querem continuar. Isso aqui é perigoso. Mas Ah, a gente tem poderia que ser treinar. preso. Mas tem que que treinar. treinar. Eu não consigo ensinar isso de uma maneira direta, mas eu consigo sim despertar de maneira indireta pra onde vai. Igual acontece com a ayahuasca. Uhum. Como eles não dá pra ensinar nada na ayahuasca de maneira direta. Cada lugar que passou a utilizar a ayahuasca tem uma técnica. Alguns vinculados a essa técnica ancestral lá do mapear, por exemplo. Outros não.
E essa técnica onde eu te auxilio a chegar, seja dançar numa mandala, seja cantar algo, sentar em concentração, te leva a uma possibilidade de inteligência que não é constatada no acordo. A minha inteligência que talvez seja de fazer na Ceasa. Para isso, a gente vai ter que reacordar um monte de coisa. Um montão de coisa. Né? Uma ou outra. Então, para eu conseguir utilizar, sim, a sinapse e o que é o efeito colateral psicoativo, eu treinei. Eu uso maconha há 30 anos na minha vida. Né? Uhum. É correto? Todo mundo tem que usar maconha? Eu tenho 2 filhos, quero que use. Eles sabem que não. Não é isso que eu tô falando, carambinha. Mas é para repensar os estados não ordinários, principalmente como terapêutica, e o que é o prazer nisso, envolto para nossa caminhada na Terra. Sim, eu tenho uma certeza intuitiva disso. E posso falar assim em público. Irado, E não é porque eu tô irado. maconhada, não. Não, acho que não. Nem passou pela minha cabeça. Eu sei, nem foi pra você, foi pra esta câmera. Maravilhosa! É que você falou olhando pra mim. Eu ainda não me senti à tudo bem. vontade de, sabe? Assim, eu ainda tô. Sim. Gente, bom. Impactada! Impactada estamos. Apaixonada também. Também. Tabata, obrigada. Pra essa aula maravilhosa. É, uma- Tomara que todo mundo Eu queria aprenda, ficar no 5 mínimo. horas chovendo, porque eu sou Assim. uma nerd. Não, agora, Juliana, eu tô desconceito. na dúvida se você não é maconheira, Juliana. Sou Porque uma- veio eu o sou uma- CBN automático, eu fiquei confusa. Olha que interessante até a gente refletir nessa revisão do termo maconheira. É. Sim. Certamente é, né? Porque que a gente começa a nossa conversa aqui, eu falo do livro, né? Não sei se. Talvez até antes de gravar, eu falei que eu tenho um capítulo que eu falo história Sim, de mim, história maconheiro de mim, paciente. maconheiro paciente. Se você toma a maconha no óleo, você é maconheiro, Sim. né? Mas aí a maconha, que perigo. Tem um veículo de informação de cannabis que coisa de… Na mesma época que teve médica prescrevendo cloroquina, sai assim uma matéria. Cannabis não é maconha. Oi? Amado. É o quê, gente? Maconha é uma gíria. Que Ah. até onde eu lembro, de pesquisas e estudos, e falar assim, se tiver alguma outra informação, até onde eu lembro e sei, tem a ver com essa… mudar as letras, tem um nome isso, de cânhamo. Pra guerra às drogas dar uma disfarçada que no termo. fascinante. Aham. Porque tem muito a ver com preconceito, algodão, perseguição, guerra às com tudo. drogas e tudo mais. É, cânhamo Então- e maconha é a mesma letra. Exato. Tem um nome que faz Maravilhoso. isso, Sim, quando que troca embaralha. sílabas. Isso, exatamente. Então, pensa, se usa cannabis, se usa jamba, se usa maconha, tem vários nomes. Sim. No começo do livro, eu coloco lá vários nomes e ainda deixo um espaço pra ir preenchendo. Ai, que É, os lindo. nomes. Eu quero. Esse Tem livro. várias coisas legais no livro. Maravilhosa. Mas o livro já tá escrito e Tô publicado? terminando, tô bem terminando. Tá, Tô- você vai ficar perto Tô da gente. contratada na Mas vem companhia. cá, essa ONG é longe, né? A gente não pode ir lá. Claro que pode. Mas não Por é que no não? Rio. Não, é em São Paulo. E o que eu gostaria, indico, se você tem interesse ou gosta da cannabis ou já usa, como quer que seja, a primeira etapa é ter a documentação médica pra gente fortalecer a regulamentação no Brasil. Uhum. Assim é. É muito legal a gente praticar a desobediência civil também. Eu, assim estive sim, por muitos adoramos. anos. Fato. principalmente né? grande, né? Essa desobediência contra o grande. Mas- Quando eu era Poder. muito pequena, eu falava, gente, meu sonho era roubar um banco. Ah, Eu acho muito bom você falar legal, isso. cara, porque o banco Muito bom você falar É um isso. bom. tem todo o dinheiro, gente. Eles têm tudo. Por que a gente não… Olha que maneiro. A gente vai lá e rouba um banco. Só mulheres roubando um banco. Uhum. Eu gosto muito, muito da ideia da gente… Construir nosso banco. e através dessa construção do nosso banco, é tomar de volta Sim. Que o nos foi que roubado. nos foi… Tem um episódio nosso sobre Não o é Banco roubar. Social. Falamos hoje. Também. É possível. Possível. A gente ter a nossa moeda, é possível. A gente ter um banco social. É possível a gente ter o nosso país, né? Lembra que Nosso no país, meu país, no meu país. no meu país, a presidente é a Tabata. É verdade. honra. A gente nunca tinha elegido uma presidente pro nosso Vamos país. pensar nisso? Vamos. Daqui a pouco a gente que faz um honra. ano de programa, então a gente vai pensar Vamos nisso. pensar. Quem seria a presidente já tá escolhida, né? Porque não tem votação. moeda, A gente moeda. escolhe. Lindo vocês falarem isso. Eu gosto muito de brincar de apelidos e tudo. Eu nunca tive apelido. E essas pessoas próximas, né? Principalmente o Evandro…
e a Pepe me deram um apelido muito carinhoso que é Ska. E vem de Trotska. Que é a versão feminina de Trotsky, minha Olha versão só. ditadora, controladora, deliciosa. Maravilhosa. Como para. Então, que bom que eu nem precisei fazer essa veia ditatorial. Você, Sim. por Não mim, precisa, já a me gente colocou. botou. Então você acha importante a A gente botou regulamentação. Um médico de canábico te dá uma receita. Voltando àquilo que você falou pra ir conhecer a ONG. Sim. Nem o fato, assim, de estar perto de mim. Conhecer a ONG pode ir, Sim. entende? O legal você ter acesso a um algo de qualidade que vem Uma coisa que da protege a planta gente também, né? e conseguir escolher. Porque, ó, o que eu vejo, as pessoas ficam perdidas porque querem a maconha. Aí vai no médico, o médico fala o quê? Claro, você pode ser importado aqui, Pois entrega. é, isso que eu ia te falar, não E a pessoa adianta. que fumava, então, nem sabe, fica perdida. Então agora, eu não sou paciente medicinal, eu gosto de fumar maconha. Sim. Ou eu recebo muita gente ainda me falando assim, doutora, É. eu não quero nada de maconha, eu só quero esse CBD, hein? Então, com ajuda. Eu abraço, a primeira coisa, vem cá. Vem cá, deixa eu chamar um abracinho. Então, Sim. fortalecer a caminhada agora. Mas o médico vai me passar, né? Hipótese. Juliana está precisando de um óleo. O médico ou tá com ansiedade, tá com taquicardia, pós-Covid. O médico vai me passar isso aí que você falou. Óleo, não sei o quê, importagem, não sei o quê. Perfeito. Aí o ideal é assim, se o médico não fez o trabalho de agente de cura, que seria o quê? Você quer o tratamento com a cannabis? Cannabis é uma planta. Aham. Vem isso, canabinóis. Como você pode cannabis no Brasil? Você pode, através da importação de um medicamento, através da tentativa de importação desse medicamento no acesso do SUS, através de uma associação que tenha uma permissão extraoficial para o cultivo no Brasil, ou através do autocultivo, você buscando a sua permissão. Como você gostaria, paciente? Porque eu não quero arrancar o seu lugar de fala. Vou além, não acredito que você é paciente. Para mim, você é parceiro e conviva na terra, tamo junto. Também ama maconha. Essa é a real. Sim, Alguns Isso que eu médicos ia falar. fazem Tem isso. médicos assim? Tem. tem. Principalmente que estão bem pertinho de mim. Alguns me enganaram. A gente vai voltar de novo nesse parênteses dessa médica que me fez isso. Que eu nunca fiquei vocês eram falando. parceiras. Nem vamos falar o nome dela. Não, Não, nada a ver. não. E nem nada a ver com o meu jeito de ser. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Aconteceu de ser quase a ver comigo, porque a Maeve, minha amiga, falo mesmo A dela, atriz. Maravilhosa. que ficou doida com essa história e falou: tá, Não, acho que todo nós mundo ficou. vamos fazer isso, tá? Porque você sabe, você tem as provas, você trabalhou com ela. Eu tenho até e-mails dizendo coisas assim: sou bolsonarista e continuarei sendo. Votaria nele novamente. Credo. Então, qualquer pessoa que me conhece, estava perto e é pra saber da história, vai saber contando isso e tá beleza. E a caminhada dela tá feita na Terra pra o que é. Só que me pega é o seguinte, eu não sou médica. Então o médico fala um monte de besteira e os pacientes chegam estragadões pra mim. E eu tenho que ficar resolvendo. Tudo bem, vou ficar. Tô espalhando a palavra e é a minha missão de agente de cura. Saca? Porque eu comigo não paga nem retorno, chama retorno eterno infinito. Se você chega com uma prescrição marca Med, cana marca, tem umas assim. Você assina com a gente um termo que diz lá no termo, tem um nome jurídico esse termo, mas vou dizer assim no batidão. Eu, que sou paciente, entendo de onde vem o canabinoide, que é da maconha, e eu quero que essa mina nessa ONG me dê. Pronto. Assino embaixo, cuspo aqui. Toma, mina, me dá aí a maconha. Maneiro. A gente, nessa avaliativa da entrada da ONG, a gente entende o que você precisa disso aqui para o que o médico acreditou que tá escrito ali. Uhum. Porque esse médico vem me dizer que ele sabe um monte, se o sistema endocannabinoide só tem 20 anos de entendimento. Então ele também tá testando, assim como eu, como você. Então vamos testar todo mundo junto? Se o médico tiver na caminhada de agente de cura, ele vai falar, vamos testar todo mundo junto. Se não tiver, gente, Patrocinado. por favor, distância. Beijão. Né? No viver, distância. É Total. isso aí. Gente, a gente precisa se despedir de Tabata. Tá uma pegada Tabata pra presidenta. Está votado já, na Moeda verdade. social, cannabis pra todo mundo. Para quem quiser. Quem quiser. E todo mundo que eu quis dizer é acessível, né? É. Porque a gente sabe que, por enquanto, isso aí tá meio… Você vê quanta coisa que você contou que a gente não sabia, Sim. né? Porque Eu acaba que a mais ainda, né? informação…
A Juliana sabia. Mas a informação, né, virou privilégio. Isso é um absurdo. Sim, é isso aí. Não dá pra Perfeito. ser privilégio, né? Não Eu dá pra chamo de ser. elitismo da Sim. sabedoria. Sim. Mas é. Total. É isso. Quer dizer, pelo menos o que chegou até hoje pra mim é que é caro me tratar com isso. E você precisa estudar pra caramba pra saber. Não se fala disso, né? Então é É muito. como se fosse um crime falar. Exatamente. Então olha quanta dificuldade. Quanta dificuldade. Eu tento, né? O livro vai vir como uma potência maior, né? Nesse ponto a ponto, nesse dot no rizoma todo. Eu tento também no Instagram um pouco jogar real. O fato que o ativismo prático, a praxis, juntar tudo que eu estudei de 2010 pra frente, com prover pra mim mesma, todo mundo que chegou perto, inventar as empresas, impede o tempo e espaço do espalhar Sim. a palavra. Sim. Eu tô retomando isso agora, porque muita coisa. A ONG Vamos tá espalhar essa prontinha, palavra tudo aqui bonitinho, nesse né? programa. Exatamente isso, né? Então, eu percebo que muitas vezes revisar o que a gente entende, vou dar um exemplo, por caro, e para o que é investimento de saúde, vale mais do que só é caro, pronto, acabou, não vou nem pesquisar. Então, vou dar um exemplo. Na ONG, a nossa menor diluição, né, o menor tanto que eu coloco do concentrado no nosso recipiente que você vai tomar. Tô falando de um produto só, a gente tem mais de 10, 12. Mas um produto que você vai tomar via oral, que é o famoso óleo, que você vai tomar gota a gota. Uhum. O mais fraco, o mais diluído que a gente tem, chega a ser, das marcas mais fortes hoje importadas, vendidas, 300 vezes mais forte. O nosso mais fraco. Então a sua dosagem, já é ideal usar a cannabis de maneira com parcimônia, em microdosagem mesmo, de maneira gradativa, onde a alimentação do sistema endógeno vai fazer um acúmulo, né, na resposta de saúde, com atitudes em conjunto, claro. Custa R$500. Provavelmente, cada pessoa tem uma construção de dosagem, tá bom? Uhum. Mas provavelmente, se eu utilizasse o protocolo voltado para a construção de janela terapêutica e dosagem que a maioria dos médicos utilizam. Pegar um exemplo aqui da fita magnética, ansiedade. 6 meses de utilização. Se uma pessoa que utiliza tarja preta e tarja vermelha e investe em tentar barrar a angústia, a ansiedade com tudo que a nossa espécie diz que é para usar, então, jogo, açúcar, Netflix, prostituição. Faz a conta real no que é caro ou barato. Essa conta não fecha. O restante vai estar sempre mais num déficit extravagante, né? Pro viver. Que é uma conta que realmente não fecha. Nossa espécie começa a entender um pouco mais disso no leito de morte. Que seja antes, né? Sim. Principalmente agora. Saiu há pouquíssimo tempo aí, adolescente não é até 24 anos. Terceira idade agora não é 70 mais. Então, uma das partes de angústia de estar na Terra, que era o abrigo, comida e o tempo que se fica, a gente deu uma controlada. Então, o lance é revisar, a partir de agora, né? O valor das coisas, as coisas de valor. Que é caro mesmo, e o que disseram pra gente. E as nossas, muitas vezes, as nossas reflexões e os nossos questionamentos, eles partem do quê? Do medo da escassez ainda, caramba. Coisa que, sei lá, nem é. Porque a gente foi domesticado a produzir e competir. Que furada, né? Eu não concordo, pelo menos. Sim. Gente, vamos terminar esse programa. Senão a gente tem outro. Senão a gente tem 2. Senão a gente tem 2 episódios com Tabata. Que não é todo ruim. Não vai embora do Rio, não. Que delícia ouvir isso. Poxa! Muito obrigada pelo seu trabalho, por você dar essa aula pra gente. Eu ficaria aqui muito tempo te perguntando um monte de coisa, aprendendo com você. Parabéns pela sua coragem, pela desobediência e pelo propósito de cura, pela disponibilidade. Nossa, obrigada a vocês. Primeiro, é óbvio, o convite, mas essa liberdade de conversar assim, não tão linear, nada cartesiano, livre, soltinha,
sabendo, a gente sabe qual é o tema. A conversa aqui é falar da maconha, o que é a maconha na minha vida, e quem manda sentar direito por causa da maconha, eu sendo Que a garota. gente não senta direito. Não vão controlar nem nossa perna, nem nossa Eles vão tentar. boca, nem aquilo que a gente usa pra se curar. Perfeito. E, mais uma vez, obrigado. O trabalho de vocês também, eu ouvi. Irado. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Tabata. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.